Então eu vou tentar explicar aqui, né, qual é o conceito de mente, interesse indicam, mas já vou adiantando, né, que nós vamos precisar do conceito dele de emergência, informação, insight simbólico, interpretação simbólica e todas as suas características e propriedades, né? Eu gravei, está aqui no canal, pequenos vídeos sobre esses conceitos, né? Então agora eu vou tentar falar de uma forma mais resumida e caso você tenha interesse, seja legal, necessário, você pode consultar um outro vídeo, né, para ficar mais claro o conceito do professor. Bem, Deacon vai começar a explicação dele justificando, contextualizando como surgiu o primeiro self, né? Self seria um tipo de... Self seria um comportamento individualizado, né? É um novo fenômeno na natureza que surge com o aparecimento dos elementos químicos na sopa primordial. Esses elementos químicos, em algum momento, eles montam uma cápsula, eles se encapsulam, né? E esses encapsulados, né, em algum momento, começam a apresentar um comportamento, um processamento de informação novo, que é selecionar, né, o que vai deixar entrar e o que vai deixar sair da cápsula, né, com o objetivo, com a função de manutenção daquela estrutura complexa. Então, o Deacon vai dizer que aí é a inauguração da semiose na natureza, né? O uso de uma interpretação do ambiente, né, do que vai deixar entrar e do que vai deixar sair, com uma finalidade, né? E é por isso que ele chama de self, né? E a finalidade é a manutenção e a facilitação para que aquele macro-organismo processe informações, né? Reaja e considere possibilidades que até então não estavam disponíveis para nenhum organismo, nenhuma entidade, né, da natureza. Então, o que caracteriza o self vai ser, primeiro, a inauguração de uma individuação e depois a inauguração de uma agência. De uma forma bem simplificada, a individuação é quando as partes envolvidas no organismo, né, essas partes elas estabelecem uma espécie de acordo de reciprocidade e começam a promover um self acima, hierarquicamente acima daqueles que eles vinham promovendo até então. Então vamos pegar o exemplo bom que o professor dá no livro dele, que é o exemplo do líquen, né? O líquen é o encontro entre um fungo e uma alga que por motivos sistêmicos, né, param de gerar as suas teleorganizações, né, para a manutenção de si próprio e começam a direcionar as suas dinâmicas internas e externas para a manutenção de um novo self, que na verdade é um self inaugurado pelo encontro do fungo e da alga, né, e que a gente chama de líquen, né? O líquen é um novo locus, né, é uma nova finalidade de uma reciprocidade entre os elementos que até então estavam ali em relação. Então, a individuação é caracterizada pela localização, pela decisão, né, pela identificação de qual self, qual individualidade o sistema vai promover. E o que o Deacon vê aí nessa teleodinâmica, né, que promove essa emergência, são fenômenos homeodinâmicos, né, permitindo a emergência de fenômenos morfodinâmicos, que permitem a emergência de fenômenos teleodinâmicos
E esses fenômenos teleodinâmicos é que vão inaugurar o que a gente chama de agência, o que ele chama de agência, né? O que é uma agência? É uma capacidade de usar esse direcionamento para um fim, né? A teleodinâmica para provocar alterações internas, né? E com elas provocar alterações que se estendem ao exterior. Então seria, né, esses organismos que apresentam a teleodinâmica que o Dickon identifica, né, são organismos que têm uma espécie de ciência antecipatória, né? Ciência antecipatória é uma leitura do ambiente e uma provocação, e olha que quem provoca é a informação. São restrições semióticas do interesse do self, né? Essas restrições semióticas provocam alterações morfo e teleodinâmicas no organismo, né? E essas alterações reagem, né? Se estendem ao ambiente, né? Alteram alguma coisa ou modificam alguma coisa por ordem desse trabalho semiótico teleodirecionado. Então, na evolução da consciência, né, o que apresenta um caráter evolutivo é exatamente esse contrato de reciprocidade que as partes estabelecem, né, na identificação e manutenção de um self e da emergência de selfies e da configuração de novas restrições pelas emergências de selfies, é que vai havendo uma hierarquização nas dinâmicas teledirecionadas, né, teleológicas, e essas dinâmicas vão se constituindo em fenômenos cada vez mais hierarquizados, né, mais complexos, né, processando informações que antes não eram processadas, né, e com isso nós vamos chegar à consciência. Para o Dickon, todos esses fenômenos, como a gente já comentou em outro vídeo, né, eles reagem a uma falta, a uma ausência, né, que é justamente para onde aponta a teleodinâmica hierarquizada porque ela vai acrescentando níveis de novas teleodinâmicas, e exatamente esses novos níveis teleodinâmicos é que vão gerar o que a gente chama de intenção, né, de subjetividade, que são os níveis hierárquicos que o Dickon identifica mais, né, hierarquicamente mais elevados, que processam informações, né, não disponíveis para nenhum outro tipo de teleodinâmica, e essa seria então a gênese, né, a constituição naturalista, evolucionária do que a gente chama de mente, né? O nosso fenômeno de consciência, a nossa experiência subjetiva, aquilo que os filósofos chamam de quali, né, que é essa qualidade da experiência subjetiva que não pode ser reduzida ao material, aparentemente, né? Dickon está dizendo que não é mesmo para reduzir ao material, né, porque ela é a expressão de uma teleodinâmica, né, de uma teleodinâmica que acaba gerando uma consciência reflexiva no seu mais alto nível hierárquico, né? E essa consciência reflexiva, ela é fruto de uma teleodinâmica, de um self, né, dos sistemas anteriores, que é fruto de um self dos outros sistemas inferiores, né, e até chegar aos sistemas homodirecionados. Então, a explicação do Dickon, se nós fôssemos colocar no corpo humano, seria, né, as células têm que manter a si mesmas, existe um self, né, de uma célula, né? No entanto, esses selfies das células inauguram coisas como tecidos, né, que na verdade realizam funções que a célula não realiza, né? Esses tecidos, a selfie dos tecidos propiciam a emergência de órgãos,
né? E esses órgãos realizam funções que os tecidos não funcionam, não realizam, né? E as selfies dos órgãos acabam gerando subjetividades, consciências, né? E essa hierarquia continua com as selfies dos neurônios, com as selfies dos sistemas neuronais, até gerar a consciência reflexiva, como nós a destacamos. Essa é uma explicação bastante naturalizada, né? Essa consciência reflexiva que nós temos é fruto do insight simbólico, da emergência do insight simbólico, né? O insight simbólico é aquilo que permite ao sistema que está processando o signo um distanciamento, né, do objeto, e com esse distanciamento é que é possível perceber conceitos como eu, outro, social, né, valores, né? Então, o insight simbólico, é a possibilidade de simbolização que inaugura isso, essa teleodinâmica da mais alta hierarquia. Ela é simbólica, ela é mental e ela é social, e como eu tenho deixado claro nas minhas palestras, né, esse é o âmago da pesquisa do Deacon, né? Mostrar que a simbolização, o fenômeno mental e a socialização, as instituições sociais, são todas frutos evolucionários do insight simbólico. Então, para terminar o modelo mental do Deacon, eu chamo a atenção para o conceito que ele dá para a emoção, né? As emoções para o Deacon são exatamente o elemento ausente que responde, que locupleta a mais alta hierarquia, que é a da consciência reflexiva, da subjetividade que nós temos, né? Então, a nossa relação com o mundo é essa relação continuamente tensa, emocional. Ele não está falando de emoções, tristezas ou saudades, né, nem amores. Ele está falando de emoção, a tensão existencial, né, que nós a todo momento, pela nova configuração das restrições materiais, né, homeodinâmicas, morfodinâmicas e teleodinâmicas, simbólicas, essas restrições nos levam a mudar, a alterar, né, a lacuna que nós temos que a todo instante locupletar, né, e essa tensão é exatamente o que o Deacon identifica como emoções. Não tem como você paralisar essas emoções sem paralisar a subjetividade humana. Não é um tipo de tensão ou de dor ou de reação emocional, por exemplo, que se pode controlar com remédios, né? Você controla com remédios aquilo que vem de processamentos neuronais, mas o que vem de processamentos teledirecionados da nossa consciência reflexiva, esses só cessando a consciência para que possam ser cessados, né? Esse é o quadro teórico que o Deacon nos oferece sobre a mente.